Frank plays the violin. Vamos ver o que está escrito aqui. O Frank toca o violino. O verbo da frase é o verbo play. Terceira pessoa do singular, Frank, né, igual a he. Eu estou usando S no verbo. The violin, então ele toca violino. Eu tenho que perguntar alguma coisa cuja resposta vai ser o violino. Você vai perguntar o que ele toca. O verbo é play, não é verbo to be. Preciso de um auxiliar. O auxiliar para Frank, no presente, é isso, does. Eu vou usar o does na frente do sujeito e o verbo vai perder o S. Então, como é que vai ficar a tua frase aqui? Como é que fica a resposta? What does Frank, ó, na frente do sujeito, e o verbo perdeu o S, play. What does Frank play? O que o Frank toca? Resposta, the violin. Tudo bem? Ah, agora eu comecei a entender, professor. Então, quer dizer que eu uso o pronome interrogativo, tiro aquela parte da frase, uso o auxiliar, e aí se o verbo tivesse um S, eu uso o does, né, no presente, e o verbo volta para o infinitivo. Isso, garoto, isso, garota. That's it, boy, that's it, girl. Tá entendendo? Vamos ver mais um, então? Olha aqui. Antônia and he are in the classroom. Então, Antônia e ele estão aonde? Na sala de aula, sala de aula. Antônia and he, isso aqui equivale a eles. Eles estão na sala de aula, estão. O pronome que vai substituir Antônia and he é o who, né? Quem? Você vai ter que perguntar quem está na sala de aula. Agora, presta atenção. Aqui eu tenho Antônia e ele, portanto, o verbo que eu estou usando é a. Antônia e ele estão. Só que aqui você vai perguntar embaixo quem estão ou quem está? Ah, você vai perguntar quem está. Então, enquanto aqui em cima está no plural, aqui embaixo vai estar no singular. Qual é o singular de are? Você decide e você faz a frase. É só mudar. Isso. Is in the classroom. Aqui está. Antônia e ele estão na sala de aula. Aqui fica quem está na sala de aula. Percebeu a mudança, então? Muito importante essa mudança, hein? O verbo que era plural passa para o singular. Perfeito? Vamos ver mais um exemplo? Olha lá, let's go. The players woke up at 10 o'clock. The players, os jogadores, woke up, acordaram. Acordaram às 6 horas. O que está grifado? Às 6 horas. Você vai perguntar quando. Quando o quê? Quando os jogadores acordaram. Opa, essa frase está no passado. Não é o verbo to be. Se não é o verbo to be, está no passado, eu tenho que usar auxiliar. Qual é o auxiliar do passado? Did. Onde ele encaixa? Na frente do sujeito. E o verbo volta para o infinitivo. Isso daqui que está em amarelo cai fora. Como é que fica a tua frase? Usa o did, usa o sujeito e usa o verbo. Aê, did they wake up? Quando eles acordaram. Acordaram, né? Passado por causa do did. Quando eles acordaram? Às 6 horas. Perfeito, tudo bem até aí? Tá aprendendo? Agora tá ficando mais fácil, né? Verbo to be você já sabia, do e does você já sabia, did também você já sabia, tá ficando mais fácil, tá ficando mais esperto, né? Mais manhoso. É isso aí. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui, ó, let's go. Helen is 26 years old. Então eu tô dizendo que a Helen, ela tem uma idade, a idade dela é 26. Então ela tem 26 anos de idade. No lugar de 26 years old, o que eu vou responder? How old? Quantos anos? O verbo da frase é o is, é o verbo to be. Basta colocar na frente do sujeito Helen. Monta a frase. How old is Helen? Bastou colocar o verbo aqui na frente e já estava pronto. Quantos anos tem a Helen? Resposta está aqui, 26 anos de idade. Quando tem verbo to be é uma facilidade, né, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Então vamos para a próxima, já que você achou que foi fácil, vamos ver essa. Let's go. He arrived late because there was a traffic jam. Então aqui eu tenho, ele chegou atrasado porque havia um traffic jam, um congestionamento, tá? Traffic jam quer dizer congestionamento. A tua pergunta vai ser com why. Por quê? Por que ele chegou atrasado? He arrived late because there was a traffic jam. O verbo da frase, arrived, passado de verbo regular. O auxiliar a ser usado, portanto, did. Coloca o did aqui na frente, o verbo volta para o infinitivo e aí você monta a frase aqui embaixo. Com did, com sujeito e com verbo. Como é que fica? Isso. Why did he arrive late?
Por que ele chegou atrasado? Because there was a traffic jam. Porque havia o quê? Um congestionamento. Perfeito? Tudo bem até aí? Então tá começando a aprender? Joia! Vamos fazer mais um exercício para você aprender mais ainda? Olha aqui, ó. He drives to work every morning. O que é isso? Ele dirige para o trabalho. Ele vai de carro para o trabalho todo dia de manhã. E a pergunta é, where? Onde? Eu tenho que perguntar onde ele vai para o trabalho de carro, ou melhor, onde ele vai para o trabalho não, né? Onde ele vai de carro todo dia de manhã. Então você vai colocar o where e o que sai da tua frase? O work, isso aqui. O verbo está no presente, portanto, o auxiliar a ser usado é o quê? É o auxiliar does, que combina com he. Coloca o does e o verbo coloca-se no infinitivo. É só você tirar o work e montar a frase com does, com sujeito e com o verbo. Como é que fica? Where does he drive to every morning? Tradução. Ó, que gozado fica a tradução. Começa daqui. Para onde ele vai de carro todo dia de manhã? Quer que repita? Ó, para onde ele vai de carro todo dia de manhã. Perfeito, gente. Acho que por hoje já deu. Vocês já aprenderam como é que faz pergunta em inglês usando presente e passado dos verbos to be e outros verbos. Foi importante também para a gente ver os pronomes interrogativos. Mais pra frente tem mais, tem muito mais. See you later. Bye. Present Continuous e Past Continuous são os assuntos de hoje. E a diferença básica entre o Present e o Past Continuous é que o primeiro denota uma ação que está acontecendo naquele momento, enquanto o segundo é principalmente usado para uma ação passada que continuou por mais algum tempo, embora seus exatos limites não sejam conhecidos ou importantes. Veja aí alguns exemplos com Sidney. Hello, everybody. Estamos aqui para mais uma aula de inglês hoje, onde você tem um pouco de gramática.